Bom dia, pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso seminário básico em teologia da Faculdade Teológica Peniel, estudando o Novo Testamento, parte 2. Na última aula, nos últimos vídeos, nós vimos terminamos de ver as cartas da prisão com o estudo sobre Filemon e vimos as chamadas cartas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E nós, como eu havia falado no último vídeo, vamos continuar estudando hoje 1 e 2 Tessalonicenses. Essas duas cartas, que são as duas que faltavam para estudarmos das cartas que Paulo escreveu, são consideradas por muitos dos teólogos como algumas das primeiras cartas escritas por Paulo, junto com Gálatas, como nós já vimos antes. E 1 e 2 Tessalonicenses, por citarem muito o fim dos tempos, a volta de Jesus, vamos falar um pouquinho sobre isso já, são considerados os primeiros textos escatológicos escritos, já que provavelmente foram escritas até antes dos evangelhos. E nesses textos direcionados a essa igreja de Tessalônica, Paulo ele procura enfatizar então como tema principal a volta de Jesus. Paulo havia fundado essa igreja, a igreja de Tessalônica, na época da sua segunda viagem missionária. Nós vemos isso lá em Atos 17. E agora Paulo está procurando esclarecer algumas dúvidas que ficaram com relação às doutrinas que ele ensinou quando fundou essa igreja. Lembrando que nós temos aí nossa apostila, peço que vocês estejam com ela em mãos, página 16 e 17, 1 e 2 Tessalonicenses. Temos o nosso material de apoio, os slides que eu já passei para vocês, aqueles que puderem fiquem em mãos ou consultem depois. E claro, a palavra de Deus. Eu queria convidar vocês a abrir lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 12 e 13, que são os textos chaves que a gente vai estudar, aquilo que a gente vai estudar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12 e verso 13. Diz assim: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. E ao final ele pode estabelecer o vosso coração para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, Paulo aqui está exortando essa igreja, uma igreja que ele fundou, uma igreja que estava progredindo bem, mas ele exorta essa igreja a permanecer em santidade, a buscar a santidade, uma vez que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. O próprio Jesus já havia falado sobre isso, nós vemos os textos lá de Mateus 24, Mateus 25, Jesus fala da sua volta, e ele deixa clara essa questão do preparo. Nós vemos isso lá em Mateus 25, na parábola das virgens, na parábola dos talentos, a necessidade da igreja estar preparada para a volta do Senhor. E Paulo vai falar sobre isso aqui nessa carta de 1 Tessalonicenses, porque ali nessa igreja, apesar da igreja estar caminhando bem, haviam dois extremos com relação à volta de Jesus. Primeiro, um grupo que aparentemente estava ignorando isso, desconsiderando a volta de Jesus e vivendo em pecado, vivendo sem santidade. E um segundo grupo que considerava tão iminente a volta de Jesus, tão próxima, que já não ligava mais para as coisas seculares, já não queria trabalhar, já não queria cuidar da casa, já não queria cuidar dos filhos. E trazendo para o nosso cotidiano, nós vemos hoje a igreja do Senhor também muitas vezes desfocada com relação à volta de Jesus. Vemos aí pregações falando da bênção, vemos pastores falando de milagres, falando de coisas do cotidiano, mas esquecendo de pregar sobre a volta de Jesus, a segunda vinda do Senhor, porque ele virá e espera encontrar uma igreja fiel, separada,
consagrada a Ele. Vemos poucas mensagens sobre a volta de Jesus. E é necessário que a igreja mantenha-se alerta com relação a isso. Porque Ele virá. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que Ele virá. E como o próprio Jesus falou, será que Ele vai encontrar fé na terra? Então nós vemos aqui Paulo falando, vamos agora destrinchar aqui seguindo a apostila. Paulo fala então a essa igreja de Tessalônica, uma igreja fundada numa cidade importante da Macedônia, a região norte da Grécia, onde havia judeus, havia gregos convertidos ao cristianismo, judeus que abandonaram o judaísmo e se converteram ao cristianismo. E Paulo provavelmente escreveu essa carta de Corinto durante a sua segunda viagem missionária, por volta de 51 depois de Cristo. O tema da carta então é a segunda vinda de Cristo. E é tão destacado esse tema porque ele está presente nos 5 capítulos da epístola, da carta. Em todos os 5 capítulos há alguma referência à volta de Jesus. O objetivo da carta então era consolar esses cristãos que estavam ali, alguns enfrentando perseguição naquela região. Consolá-los porque Jesus viria buscá-los e tirá-los daqui. E também orientar esses cristãos acerca da volta de Jesus, inclusive sobre aqueles que já haviam morrido. Qual a situação daqueles que já haviam morrido, se estavam no Senhor, estavam descansando no Senhor. Ele procura elucidar essas questões. E também exortar os cristãos da necessidade de trabalhar, porque como eu falei, havia alguns ali que estavam acomodados, estavam esperando o Senhor voltar e já não queriam mais viver, não se importavam mais com o que estava acontecendo ao seu redor. Algo que também hoje, às vezes, acontece na igreja. Não que as pessoas deixem de trabalhar, espero que não. Mas, infelizmente, nós vemos, às vezes, a igreja alienada àquilo que acontece ao seu redor. E se preocupando tanto com as coisas gospel, como eu costumo falar, né? Vivendo na bolha gospel, e esquecendo da importância de ser cristão no trabalho, de ser cristão na família, de ser cristão no meio da vizinhança, de ser exemplo, como Paulo inclusive fala para essa igreja de Tessalônica. O conteúdo aí, vamos ver aqui. Primeiro, no capítulo 1, ele começa com as congratulações pelo trabalho da igreja de Tessalônica, em que se destacava a fé, a esperança e o amor. Algo que ele fala também lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, para a igreja de Corinto, ele fala sobre esses 3 temas também. E ele elogia aqui essa igreja, porque essa igreja estava sendo exemplo para as demais congregações. No capítulo 2, ele fala da alegria pelo tempo passado entre os tessalonicenses e as notícias recebidas, porque ele ouviu falar do progresso dessa igreja. Mas a partir do capítulo 3 ele começa a dar as instruções e exortações a respeito de vida vitoriosa, a respeito de pureza e santidade, a respeito do amor fraternal, do trabalho com honestidade e, como eu falei, da segunda vinda de Cristo especificamente. E no capítulo 5 ele vai dar diversos conselhos práticos. Então, enquanto no capítulo 3 e 4 ele dá conselhos mais teóricos, no capítulo 5 ele dá uma série de conselhos práticos. Eu queria ler alguns com vocês. No capítulo 5, a partir do verso 15, Paulo diz assim: Vede que ninguém dê mal por mal, a ninguém, mas sempre segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, alegrem-se sempre. Orai sem cessar, ou seja, mantenham constante comunhão com o Senhor. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, ou seja, não façam aquilo que entristece o Espírito Santo. Não desprezem as profecias, ou seja, não esqueçam das palavras dadas pelos profetas, inclusive a respeito da volta de Jesus. Examinem todas as coisas, retende o que é bom, abstém-vos de toda aparência do mal. E no verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tanto no cuidado com o corpo, no cuidado com a alma, ou seja, com o coração, com os sentimentos, com a mente, e também no cuidado com o espírito, era necessário ser irrepreensível,
Era necessário ser modelo, ser exemplo, não haver o que ser repreendido. É o que Paulo já havia falou também para Timóteo, vocês lembram da aula passada, e aqui ele fala para a igreja de Tessalônica também. E essa é uma carta muito rica, eu considero uma das cartas mais ricas do Novo Testamento, porque há tantas mensagens relevantes. Tudo isso que a gente leu agora aqui, esses conselhos de Paulo, são tão relevantes para a igreja hoje. Poderíamos fazer um ano de mensagens para serem pregadas numa igreja só em cima dos textos de Tessalonicenses. Porque o que Paulo vai procurar falar aqui, resumidamente, é que eles deveriam viver uma vida santa, uma vida cristã santa e vigilante. Uma igreja, sendo uma igreja que sabe que não pertence a esse lugar, sabe que não é daqui, que a sua pátria é no céu, mas que ao mesmo tempo, enquanto está aqui, procura fazer as coisas corretas e fazer a diferença. Ser bênção nesse mundo enquanto está aqui. Aí a relevância de 1 Tessalonicenses. E quanto à segunda carta, vamos para a página seguinte. 2 Tessalonicenses, na verdade, é um esclarecimento das dúvidas que foram geradas a partir de 1 Tessalonicenses. Ao que parece, Paulo escreveu a primeira carta, a igreja recebeu, leu, mas permaneceu com dúvidas principalmente com relação à volta de Jesus. E Paulo vai pegar a segunda carta e usar justamente para tirar essas dúvidas que foram geradas aí no meio do povo. Então o foco de 2 Tessalonicenses é exclusivamente esse retorno do Senhor. E ele vem tirar algumas dúvidas, inclusive esclarecer que a volta de Jesus não aconteceria sem antes surgir a figura do anticristo, aquele que ele chama de o homem da iniquidade, que hoje os teólogos entendem ser uma referência ao anticristo. Então o que Paulo vai falar é que antes de Jesus voltar haveriam sinais que precisariam ser observados, coisa que Jesus já falou também lá em Mateus 24. Inclusive nós estamos aí nessa época de pandemia, né? E vemos que essa pandemia também é um dos sinais que Jesus falou. Jesus falou que haveriam guerras, que haveria revoltas na natureza e haveria também pragas. E a gente vê essa praga agora, né? Esse vírus se alastrando e causando tanta morte, tanta confusão e tanta mudança. Mas nós vemos que isso também isso é bíblico e isso é sinal. E por isso, como nós falamos com relação à primeira carta, é importante que o cristão não seja alienado ao que acontece ao seu redor e enxergue ao seu redor os sinais do fim dos tempos. Mas focando aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, então o tema é corrigir ideias erradas sobre a segunda vinda de Cristo. Foi escrita provavelmente logo depois da primeira, pouco tempo depois da primeira, como um adendo à mensagem da primeira carta. O conteúdo. 3 palavras definem o conteúdo dessa epístola. Primeiro, agradecimento a Deus pelo progresso espiritual da igreja e pela perseverança nos momentos de perseguição. Então, mais uma vez, ele elogia a comunidade ali de Tessalônica. Segundo, os esclarecimentos sobre a volta de Cristo, que não aconteceria enquanto não se manifestasse o anticristo. Então, era necessário que eles compreendessem isso. E, por fim, exortações para que a igreja continuasse crescendo em sua vida espiritual e também, novamente, os instruem para que aqueles que não quisessem trabalhar também não deveriam comer, porque haveria, como eu falei, haviam pessoas ali que não queriam trabalhar, que não queriam se envolver com as coisas seculares, e estavam vivendo na dependência da igreja e sugando, digamos assim, a igreja. E Paulo os exorta a viverem, a manterem a sua vida cotidiana, a trabalharem, a se sustentarem, porque a volta de Cristo não tinha uma data certa e não era motivo para eles negligenciarem essas coisas. Então a mensagem principal dessa carta é: mantenha firme a esperança na volta de Cristo sem abandonar as suas responsabilidades cotidianas, como eu falei, um complemento da mensagem da primeira carta. É uma carta bem objetiva e até severa, como a gente vê aqui no material adicional. E eu queria ler com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e verso 2,
que são os textos chaves aqui desse estudo. 2 Tessalonicenses, verso 1 e verso 2, diz assim: Ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então ele procura trazer elucidação, trazer clareza, para que eles não ficassem perturbados com aquilo, não vivessem angustiados com isso, temerosos com a volta de Cristo. Bastava eles viverem em santidade e se atentarem aos sinais, porque o Rei viria, o Senhor virá, amém? Nós precisamos estar atentos à volta de Jesus. Então ele vem trazer ânimo para essa igreja, ele vem trazer uma mensagem doutrinária também, e alertar para que não desobedecessem, para que mantivessem-se firmes, mantivessem-se na linha, né, sempre crendo que o Senhor estava atento e quando ele viesse, quando ele buscasse a sua igreja, eles estivessem prontos para encontrar com o Senhor. Essa é a mensagem dada aos Tessalonicenses e a mensagem que nós temos que aplicar na nossa vida. Deixar de lado o desânimo, deixar de lado a falta de fé, fortalecer a nossa fé, nos aprofundarmos nas doutrinas do Senhor, nos aprofundarmos na palavra, nos aprofundarmos nessa questão de observar os sinais dos fins dos tempos, mas também cuidarmos da nossa santidade, da preservação do nosso interior. Amém? Essa é a mensagem de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Se vocês tiverem dúvidas, vocês sabem que vocês podem me chamar no decorrer do vídeo. A gente pode acrescentar mais algumas coisas aí. Mesmo depois, durante a semana, se for algo que eu não souber, eu vou pesquisar para vocês. Mas espero que tenha ajudado bastante. E na sequência, nós vamos passar para uma das cartas mais bacanas também do Novo Testamento, uma das minhas preferidas, que a gente não tem certeza se foi Paulo que escreveu, muitos não entendem que não foi ele, inclusive eu, que é a carta aos Hebreus, e logo mais a gente vai ver esse vídeo também, amém? Que Deus abençoe vocês, estamos juntos, em nome de Jesus, até mais.